Fala galera, bem-vindos a mais um podcast do Zero à Direita. Aqui é o podcast que faz jutsu e sela o seu amiguinho de esquerda. Hoje eu tô mais uma vez com o Lobato e com a Cacau. Sasuke! Naruto! É o que eles mais falam no anime inteiro. É um caso de amor não correspondido. Nunca. Então, hoje nós vamos falar daquele anime, daquele personagem forte, poderoso, que muda de forma, usa laranja. Hoje é Dragon Ball. Mas nosso personagem legal, aí é Dragon Ball. Agora quando a gente fala personagem irritante, a gente já sabe que é Naruto. Já falei, gente. Sabe, todo mundo já sabe minha opinião. Mais ou menos. Naruto é legal, vai. Naruto é legal. Não, o anime não é ruim. Eu falei personagem Naruto, entendeu? O personagem Naruto, ele é irritante, gente. Tá. Mas o anime não, tirando os fillers, né? O anime é bem construído. Ela é Naruto Rei, tem que relevar. Mas como é que você vai tirar os fillers? Se você tirar os fillers, o Naruto não é Naruto. Não existe Naruto. Exato, o Naruto é um anime de fillers que por acaso tem alguns episódios de história. Exatamente. Pior que eu sou obrigado a concordar. Exatamente isso. A gente vai falar sobre Naruto, vocês já notaram aí, né? Sei lá, mangá é o anime que deu uma sacudida aqui no ocidente. Dominou o mundo, dominou os games. Acho que só não foi tanto quanto o Pokémon, mas o embalo foi grande. Um monte de jogos, bilhões de dólares em comercialização de produtos. A obra do autor Masashi Kishimoto, né, que ele começou em 97, One Shot, que ele mandou pra revista... Foi na Shueisha mesmo. Ele foi divulgado, ele fez um One Shot em 1997 pra Shueisha. Lá no Japão eles têm esse negócio de pegar, fazer uma historinha curta, rápida, que eles chamam de One Shot. Inclusive tem uma seção nas revistas semanais de mangá lá, que é só para One Shot. Aí, os mangakás, eles criam rapidamente para apresentar o trabalho, vai lá, divulga. O pessoal gostar, eles pegam o feedback da galera que gostou. Se for muito interessante, eles produzem realmente uma história longa. Em 97 teve o One Shot, o pessoal gostou. Em 99, a Shonen Jump, que é a principal revista do estilo mangá lá pro Japão, ela pegou e começou a divulgar a história de Naruto. Começou no mangá em 99, tá? Mais uma vez o feedback foi grande e eles começaram a fazer o anime em 2002, exibido pela TV Tóquio. Pô, desde então chegou no ocidente, detonou todo mundo faz jutsu. Hoje tem corrida de Naruto. Cara, o mundo adotou o negócio, assim, de jeito, né? É verdade. Sim. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tanto que você vê alguns programas de televisão, você fica vê um cara no cantinho da tela da televisão fazendo jutsus, né? Tem uma porrada de vídeo na internet de gente fazendo narutice, cara. Não, mas ele não tá falando disso. Ele tá falando do pessoal de Libras. Aquele é devagar, entendeu? Aquele jutsu que não acaba nunca, né? Inclusive, a primeira dama sabe fazer jutsus. Toda coisa ela faz jutsu. Sensacional. Maluco. Agora eu nunca mais vou ver a pessoa de Libras ali da mesma forma, cara. Agora você vai querer ficar olhando pra pessoa que tá ali, pro intérprete. Cara, quem foi que pensou nisso, cara? Lobato. Quem vai dizer assim? 2 horas depois... Vamos lá. O Naruto, ele começou a ser exibido na TV em 2002. Em 2003, ele veio pro Brasil. Pro Japão, ó. Como se eu estivesse no Japão, ó. Ele veio pro Brasil. Quem sabe? Começou a ser exibido pela Cartoon Network e pelo SBT, né? E atualmente ele é exibido pela Crunchyroll, Netflix e Claro Vídeo. Existe Claro Vídeo? Sei lá, acho que existe. Não tem, não, gente. Depois o pessoal diz isso não existe. Cara, o vídeo existe. Não é venda casada, porque venda casada é proibido, né? Mas vem junto assinante da NET que tem um número da Claro vinculado à conta. Mas não é venda casada, tá? Ah, não, imagina. Mas só Não. se você tiver um número vinculado, mas não é venda casada. É verdade. Exato. Não é venda casada. Não é venda casada, tudo bem. Porque senão depois a gente vai estar recebendo denúncia aí de que a gente está acusando eles de venda casada, sendo que eles não fazem. Não. Não. Claro
Claro Video não, Claro Video é parça, pô. Seguinte, foram 220 episódios. É porque, assim, o mangá, ele é uma coisa só. Do primeiro ao último episódio relacionado a Naruto, ele é uma coisa só. No anime, a TV Tóquio resolveu dividir em duas partes, né? Seria a saga clássica Naruto, que tem 220 episódios, até a pré-adolescência ali do Naruto. E tem a saga Shippuden, né, que é desde que eles completam ali mais ou menos 16 anos, até o final da história. Então, a saga clássica na TV são 220 episódios, sendo 130 e quantos canônicos? Você pode assistir só até o 135, o resto não precisa assistir, não. Até o 135 é canônico, a partir dali, né, filler. É até legal, vai, assim, não vamos ser 100% injustos. Aquele fillerzinho do Rock Lee é muito bom no finalzinho. Mas não vale a pena. Acho que foi o que eu mais dei risada com o Naruto. Foi o filler do Rock Lee. Bem, que o Rock Lee abre um dojo. Aquilo ali é sensacional. Mas não vale a pena assistir tudo só porque... procura só o dojo do Rock Lee que vale a pena. E olha, eu vou te falar, não dá. E o que os garotos estão tentando tirar a máscara do Kakashi, até que esse engraçadinho também. Pois é, eles tentando descobrir o rosto do Kakashi, é verdade. Aquele filler, ele é divertido também. Mas de modo geral, os fillers não acrescentam em nada na história, não acrescentam em nada de profundidade dos personagens, nem dos secundários, é só literalmente para ganhar tempo para sair o Shippuden. Sim. Porque eles têm aquela coisa, né, de querer que a obra que vai pra TV, ela seja mais extensa do que o mangá. E como às vezes os contratos de divulgação e distribuição do mangá é diferente da exibição para TV, existe alguma exclusividade para aumentar o número de venda dos mangás. Eles pedem exclusividade de tempo da história, né, para exibição da história. Então, normalmente, o que você está lendo hoje no mangá sai na TV, nos episódios animados, em mais ou menos 2 anos. É o tempo que as editoras e as empresas que publicam, as revistas que publicam, pedem de exclusividade. Ou seja, saiu essa semana, daqui a mais ou menos 2 anos é que você vai ver aquele capítulo do mangá no anime, na obra animada, né? E o Naruto, ele teve muito disso. Tinha que acompanhar mais ou menos esses 2 anos de diferença entre o mangá e o anime. O Naruto, ele fez um sucesso rápido, de forma muito rápida. Então ele virou anime muito rápido. Tanto é que conforme eles foram lançando os animes, estava chegando muito próximo dali de onde estava o mangá, então eles precisavam enrolar, criar filler. E a saga clássica, os primeiros episódios não tinha muito filler. Então eles não tinham um recurso para poder atrasar um pouquinho e dar tempo do mangá distanciar. E a forma que eles encontraram foi o quê? Fazer filler no final. Para vocês terem uma ideia, já tava o Naruto ali, o que seria a saga Shippuden, ativa no anime, no mangá, e ainda tava sendo lançado o filler do Naruto clássico. Não, mas o problema não é ter filler. Todo anime tem filler. Sim, o problema são os fillers que o Naruto tem. São ruins. Até entendo assim, porque a gente tem que prolongar o anime e tal. Beleza. Podia ter focado mais nos outros personagens, contado um pouco a história dos outros personagens. Isso até acontece, mas de uma forma muito, assim, muito tímida, que não... Realmente, assim... É, muito raso. E é aquele negócio, aí eles mandam um trio X lá, sei lá. Aí, mas não vai só o trio, o Naruto tinha que ir junto. Por quê? Porque o Naruto tinha que no final salvar o dia. Gente, isso era ridículo. Por que eles não focavam só nos outros personagens? E deixava um pouquinho o Naruto de lado, entendeu? Essa forçação que pra mim... Tipo, e aí as histórias ficavam muito assim... sabe? Aquela coisa assim... Não tinha muita graça. Não tinha muito... Não aprofundava muito nos outros personagens. E você tem no Naruto, né? Personagens muito bons. Realmente personagens muito, muito bons. Que, no meu ver, melhores do que o Naruto. Mas é a opinião de cada um. Sei que tem gente que é louco pelo Naruto. Eu, particularmente, acho ele um protagonista ruim. Eu não acho ele um protagonista bom. Acho que tem outros animes que tem protagonistas muito melhores. Mas aí é de cada um. Então, assim, você tinha personagens ali que eram muito legais, que poderiam ter crescido mais no anime, e eles foram deixados de lado, entendeu? Pra favorecer o protagonista. Até entendo que no Japão eles têm essa cultura, né, do protagonista tem que sempre ser o que no final salva todo mundo, né, que se sacrifica e blá 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 blá. Só que aí também, você jogar fora os outros personagens que, poxa, poderiam ter sido aprofundados, acho meio assim. Aí fica uma coisa, os fillers que realmente não leva a nada, entendeu? Os fillers de Naruto são muito fracos. Tirando esse que a gente falou, que é do dojo do Rock Lee. Mas ainda tem um da Casa Mal Assombrada que é engraçado também. Tu lembra que eles... Eu não lembro com quem é.
Eu acho que era o Naruto, se eu não me engano. Não, todos eles são Naruto. É sempre o Naruto com algum dos trios que aparecem no desenho. Eu acho do Gai, eu acho. Não me lembro agora. Mas, não, acho que era da Hinata, era o Naruto e o trio da Hinata. Que é o Kiba, Shino, Hinata e Naruto, né? Eu acho que era isso. Eu não sei, mas é o da que eles vão pra uma casa mal assombrada. Esse até que é engraçado. Mas, assim, não vale a pena a gente ver mais 100 e poucos episódios de filler. Não vale. Uma perda de tempo. Perda de tempo. Não vai mudar nada. No auge do lançamento ali dos mangás de Naruto, ele chegou a ocupar a terceira colocação dentre os mangás mais vendidos daquele tempo e da história, né? Não só daquelas semanas que ele participava ali ativamente dos lançamentos, mas da história. Naruto vendeu até agora, esse número tende a crescer, claro, mas 250 milhões de cópias das edições do mangá foram vendidas por Naruto. Já passou muito herói ocidental, né? Dos quadrinhos da Marvel, da DC, e ele perde para hoje, né? Hoje ele perde para 3 obras. É o One Piece, que é o anime mais vendido, o mangá mais vendido da história. Não tem como comparar, é um negócio que a gente quer trazer depois. Um podcast só sobre One Piece. Os fillers de One Piece são sensacionais. Aí tá a diferença. Cara, é porque se a gente começar a falar, a gente não vai parar de falar de One Piece. Pô, é sensacional. O segundo mangá mais vendido da história é Dragon Ball, que é a mesma coisa que o Naruto. Nas franquias de animação, ele é dividido em obras, Dragon Ball Z, Super e tal. Só que no mangá é uma história só. Ele vendeu entre 250 e 300 milhões de cópias. E aí o Dragon Ball, como ele é bem parecido ali com o Naruto, ele é um bloco só, tanto o Dragon Ball normal quanto o Z. Ele foi publicado entre 1984 e 1995. Ele está agora com mais ou menos 300 milhões de cópias vendidas. E tem um mangá que ele é lançado lá no Japão, pasmem, desde 1969. É uma história que está de 69 até hoje. Vendeu mais ou menos 280 milhões de cópias. É o Golgo 13. Não sei do que é, não sei do que se trata, mas faz sucesso lá. Tá? E Naruto, que está em quarto lugar, publicado de 99 até 2014, já acabou o Naruto, vendeu aí 250 milhões de cópias, a tendência é que esse número aumente, porque as vendas do Naruto continuam. Então não tem como negar, foi um sucesso. Não, então, também é bom salientar, né, porque realmente o Naruto foi um dos animes, né, que passaram na TV aberta. E vinha de um tempo, que já tinha um bom tempo que não tinha um anime na TV aberta. Naruto veio, né, passando no SBT. Eu acho que isso também favoreceu muito ele fazer o sucesso que fez aqui no Brasil, e até hoje, né, faz. O pessoal gosta, né, de Naruto. E isso é legal, se a gente for pensar, porque pra muita gente foi uma porta de entrada pros outros animes, porque a pessoa acabou conhecendo as crianças da época, né, elas acabaram conhecendo esse mundo dos animes. Por isso que eu acho que tem essa repercussão toda, né, das pessoas gostarem tanto, né, deste anime, por causa disso. Você vê, até o que a gente tava falando mesmo. One Piece, ele já não fez sucesso aqui no Brasil, tanto sucesso quanto Naruto. E chegou a passar, não, só passou em TV fechada, One Piece. O One Piece, ele chegou a ser passado na TV aberta, ele foi passado no SBT. Cartoon Network e SBT. Mas assim, o Naruto, mas não pegou, aqui o cheguei... anime não pegou. A dublagem também foi muito ruim de One Piece. Eu lembro que eu cheguei a ver o Naruto quando passou no SBT. Assim, eu realmente não gostei. Eu achei assim, não gostei. Aí depois, já mais velha, bem mais velha, já agora velha, eu fui assistir de novo, aí eu vi que realmente não era ruim. Pode ser por causa da dublagem e que eu não me identifiquei, enfim, não sei. Tem uma história interessante. Eu não considero o melhor anime. Tem gente que considera, ok? Opinião de cada um. Mas sim, a gente também não pode deixar de pontuar que é um anime interessante e que também fez sucesso todo não é à toa, né? Alguma coisa de boa tem, né, gente? Não, tem um monte de pontos interessantes. Tem coisas interessantes. A abordagem, né? Eu acho que do mundo ninja é bem legal você pensar. O mundo ninja em si é interessante, né? Tem toda essa questão que já chama mais a atenção. Eu acho que o que fez, na verdade, o Naruto não ser melhor do que foi é justamente essa questão do que a gente falou da enrolação. Muito filler, os fillers não eram legais. Agora eu não vou saber dizer para vocês se ele foi ou não, os fillers, né? Se foram ou não dirigidos pelo próprio Kishimoto, porque filler tem isso, de vez em quando a obra é de um cara, mas ele vai e pega
um assistente dele, bota pra produzir um filler. Mas eu acho que nem todos foram, porque eu lembro que tinham fillers que eram, até o traço era diferente, então era um outro mangaka que devia assumir. Pode ser algum fazer, assistente, alguma outra pessoa da empresa, né, do estúdio de animação. Eles fazem muito esse tipo de parceria por lá. Mas o resultado não é legal, os fillers não são legais, tirando aqueles dois que nós falamos. Cara, isso fez com que as pessoas ficassem um pouco com o pé atrás. Isso e os furos na história que tem. Porque Naruto, eu não sei se ele sabia que ia fazer tanto sucesso, mas tem muito furo, muita coisa que foi erro de encaixe. A impressão que eu tenho é que ele foi feito para ser uma história bem mais curta do que foi, e na hora dele dar continuidade, começaram a surgir furos de narrativa. Algumas coisas que eles diziam que tinha acontecido no passado, e aí quando essas coisas eram realmente explicadas, não faziam tanto sentido. Até do Naruto, clássico, pro Shippuden. No Shippuden, muitas coisas já não tinham a ligação que deveriam ter com o Naruto. Entendeu? A questão da própria origem do Naruto, o iníciozinho, a abordagem ao personagem, como é que ela era, não precisava ter sido daquela forma, não que a gente tenha aqui a intuição, o intuito de dizer para o autor como deveria ser a obra dele. Mas você pegando o final da saga, você chega lá e fala, pô, mas no início não precisava daquilo ter acontecido, não podia ter sido abordado de uma forma diferente. A gente vê muito disso e a obra todinha, é assim do início ao fim. Você sempre se pega questionando alguma coisa. Assim, você pega o Naruto, mais de metade dos problemas que acontecem tanto no Naruto como no Shippuden, acontecem por dois motivos. Treta errada, alguém pegou o bonde andando e tomou conclusão precipitada, e problema na guarita de entrada da Folha, que se tivesse uma guarita decente ali, metade das confusões não tinha acontecido. Com certeza, não, e as piores confusões não teriam acontecido, né? Sim. Fora que a aldeia da Folha é que causava os maiores problemas no resto das aldeias, era a aldeia da Folha que causava, né? A aldeia Depois da Folha que... é como se fosse os Estados Unidos ali da história. Pode crer. É o maior país, provavelmente o mais rico. Mais recursos, as vilas, militar, né, que a gente chama, as vilas são tipo uma parte militar do país que treinava ninjas e, enfim, elas eram praticamente todas povoadas por ninja. E a vila do personagem principal, que é a Vila de Konoha, ela era maior, a mais famosa, com o maior número de ninjas. Tem alguns dos ninjas mais conhecidos dentre todos. Então, passa meio que essa impressão de que a Vila da Folha é como se fosse ali mais ou menos os Estados Unidos. São fortes, influentes, respeitados, mas todo mundo tem algum motivo, né, para... Os ninjas eram os ninjas, eles são poder militar da época. Nessa história, tipo assim, todo mundo teme a Vila da Folha, mas todo mundo quer dar uma sacaneada. Todo mundo tem alguma coisa contra alguém. A Vila da Folha já sacaneou todo mundo. Isso, claro. Eles também já sacanearam muita gente. Sim, muita gente. Também não é tipo, todo mundo odeia eles só por hoje, não. Eles também já sacanearam muita gente. E como o Lobato falou, aqueles sentinelas e nada era a mesma coisa. Eu acho que era mais fácil botar um manequim ali que menos gente tinha entrado. Porque o que entrava e saía de gente naquela aldeia na Vila da Folha sem que ninguém visse era surreal. Não tava no mangá aquilo, cara. Era o Orochimaru entrando, a Katsuki entrando. Todo mundo entrava quando queria e saía, pô. Não, todo mundo. E ninguém descobria. Nenhum ninja descobria. Ninguém via, né? Eles faziam o que queriam. Como que entraram? Como que conseguiram passar pelo nosso bloqueio? Qualquer pessoa entrava e saía. O Sasuke, quando era criança, saiu e ninguém viu ele da Vila da Folha, entendeu? Então, até uma criança saía de lá. Ai, gente, aquilo ali é complicado. Tem umas coisas assim bem fora, né, da história que eles colocaram, mas tinham personagens muito bons. Tem os personagens que realmente fazem a diferença no anime. O que seria de Naruto se não fossem os personagens, né? Sem ser o Naruto. Sem ser o Sasuke. Sem ser o personagem mais importante, né? A Sakura. Apesar da história girar em torno do trio, que é Naruto, Sasuke e Sakura, você tem os personagens ali muito bons. O Kakashi, você tem a dupla lá do Rock Lee, do Gai Sensei, você tem os outros trios, né? Que, todos eles são um pouquinho, se você parar pra ver, tem pelo menos pouquinho de coisa interessante em todos os personagens. Uma pena que eles não são muito aprofundados, no próprio caso do Lee. Você pega... O Shikamaru, ele até que é bem explorado, não tem como reclamar. Mas aí já era com outro interesse, né? O Shikamaru já tinha um outro interesse. O Neji, a Hinata, né? Aquela os ninjas com catarata lá também foi bem explorado. Mas a Hinata tem que
aí, né? Porque aí no final Mas a eles Hinata deram dá um jeito salto, lá. ela não faz nada de notório. Forçação também. Do nada a mina deu um salto. E no final ainda matam o Neji pra ela ficar no lugar, porque sabia que não tinha condição dela ganhar nunca do Neji, entendeu? Mas ela tinha que assumir lá o clã lá. Aí deram um jeito de matar, que também foi ridículo aquela morte do Neji, mas enfim. Eu só tô criticando, né? Você é hater do Naruto. Não, mas acho que mataram o Neji, tipo assim, como o Sasuke mete o pé e não fica na aldeia, acho que eles ficaram com medo do Naruto querer trocar o Sasuke pelo Neji, então mataram o Neji pra ele ficar com a Hinata. Não, mas o Neji queria. O Neji queria, porque olha, aquela cena lá na hora que ele protege, né, o Naruto e tal, aí acaba morrendo no lugar do Naruto, aquilo ali, gente, por favor, né? Só faltou um beijo. Entendeu? Ele ia passar a perna na Hinata mesmo. O Kishimoto, ele fez a história com as coisas muito estranhas, muito duvidosas. Tem muito personagem estranho, o caso do Haku, da Ilha da Névoa lá, oculta, da ilha não, do País da Névoa oculta. Da Ilha da Vila Rainha da da Névoa oculta. Vila da Névoa oculta, do País da Névoa oculta, sei lá, do País da Água, eu não sei qual país deles lá, não. Drag Queen Névoa. Acho que é País da Chuva, cara. Acho que era. Acho que é País da Chuva Não, e Vila da Névoa Oculta. O País das Ondas é onde eles vão para encarar a primeira missão. Onde tem eles aquele encaram os menininho árvores. engraçadinho que fica gritando, a menina? Que tem uma garotinha de cristal lá. Ah, esse é o filler. Esse ali tá no, no País da Névoa. É muito irritante aquela criança. Acho que é o País da Chuva. Aquilo é filler. Porque a garota tem o poder lá dos cristais. Nem existe isso na história, né? Ela pega os cristais pra lutar contra o Baixo Astral. Tipo isso. Ela faz uma prisão de cristal, entendeu? É que no Naruto, alguns personagens, principalmente os mais importantes, eles têm aquela coisa da linhagem consanguínea, né, que eles chamam. Que são aqueles poderes que estão no clã. E só quem tá no clã deles consegue desenvolver. Tipo o Sharingan do Uchiha, o Byakugan, dos Ryuga. E essa personagem que a Cacau tá falando é uma pessoa que ela aparece no meio de um dos fillers, e o poder dela da linhagem consanguínea, acho que é isso. Ela consegue invocar uns cristais meio rosa, alguma coisa do tipo. E o filler é... mas aí a gente vai falar do Shippuden também, O filler é eles tentando capturar a besta de duas caudas. Teoricamente seria legal. Eu tava em um lago e tal. Porque não poderia nem ser tão filler, né? A Katsuki, ela queria capturar as bestas, né? Então, teoricamente, seria legal. Só que, gente, não é. O garotinho é muito irritante, cara. Ele fica gritando isso. E o episódio inteiro. Não, é mais de um episódio, né? É mais de um episódio, eu acho. Pô, cara, é um monte. Os fillers de Naruto são grandes. Tanto é que eles tinham. Ele criou quase que um arco. Acho que foram esses. Mas é um arco inteiro só disso. Nossa, só esse garoto gritando. O Kishimoto, a equipe dele, não importa, o Naruto, principalmente o Shippuden, eles criavam arcos inteiros de filler. É complicado. Se você não gostasse daquele arco ali, já era. Tinha que aturar ele por cima. Porra, eu fico imaginando quem acompanhava o anime semanalmente. Você ficar ali 2 meses dentro daquela história de Gurei-san. Cara, não dá. A única coisa que aconteceu era que o garotinho fica gritando a mulher. Minha nossa. Gente, era muito... Realmente a gente ficou assim, caraca, imagina quem assistia uma vez por semana. A pessoa sofria com aquela criança, gente. Na boa, que criancinha chata. Mas, dentro da história da Katsuki, tinha a Katsuki. Os próprios personagens, que todos eles são muito, muito bons. Todos eles são muito bons. A Katsuki eu acho que ele é exceção. A Katsuki é tão legal. O Shippuden é isso, né? Vamos combinar. O Shippuden é a Katsuki. Ele é basicamente aparecendo na Katsuki. Aí o cara depois dá mata geral, aí ele viu que fez de errado, que não tinha mais como ele criar vilões melhores, ressuscita todo mundo. O pessoal era, não tinha como. A Katsuki é um grupo de vilões que aparecem dentro principalmente na parte do Naruto Shippuden, que os caras são mercenários / terroristas, né? Eles recebiam dinheiro de organizações, governos, senhores feudais para assassinar as pessoas do mundo afora. Então eles iam de país em país assassinando, destruindo os lugares, impedindo que coisas acontecessem. Só que assim, é um grupo de ninjas muito, muito poderosos. O mais fraco ali, que é até difícil a gente apontar o mais fraco da Katsuki, é um cara que sozinho destruiria uma vila completa de ninjas, entendeu? Realmente, e a Katsuki, ela tinha aquela coisa daquela trilha sonora maneiríssima lá. O mistério deles aparecendo assim, só silhueta e
os olhos, aquela coisa de pegar as bestas de cauda, que são os seres mais poderosos do mundo, os caras irem lá em dupla, capturar uma besta de cauda, matar o portador dela, roubar a besta e sair, tipo, tranquilão. A Katsuki, toda vez que ela aparecia no desenho, se você gostava de algum personagem, era afeiçoado ao desenho, você se cagava de medo, que você sabia que ia dar merda. Alguém ia morrer, alguma coisa ia ser destruída, alguma coisa importante. A Katsuki aparecia, cara, a coisa ia feder mesmo. A Katsuki aparecia, era um barata voa de ninja maluco, que sobrava um. Exatamente, não sobrava um, cara. Mas é. O engraçado era assim, que eles, em dupla, conseguiam capturar as bestas, que as bestas de cauda destruíam aldeias sozinhas. Sozinhas. E ninguém conseguia parar. Porque até o do Naruto mesmo foi isso, né? Ah, mas aí tudo bem, né? Infelizmente, quem não viu vai levar spoiler mesmo, porque não tem como falar sem dar spoiler. O anime já acabou, o anime já tá encerrado, já tá no Boruto. Quem viu, viu. Quem não viu, vai tomar spoiler. Vai ver só esse Boruto aí. Tanto é que o que aconteceu? O Madara, que fez a Raposa de 9 Caudas atacar a Konoha. Isso. Foi o Madara. Ele junto com o Bito. Ele junto com o Bito. Mas ele tinha o poder de controlar as bestas de cauda. Né? E você vê que a besta de cauda que foi a que destruiu Konoha, né? De 9 caudas. A Kyuubi, né? O pessoal na época ficou desesperado. Ninguém sabia o que fazer. E aí foi o pai do Naruto, né? Que era o Minato lá. E não matou, né? Ele selou a besta no Naruto. É porque as bestas... Quer dizer, ele selou na mulher, né? Que tava grávida e foi pro... pelo menos essa Kyuubi, que seria a besta mais forte, não tinha como matar, não tem como. Não tinha força militar que conseguisse parar a raposa, né? Ela é o demônio mais forte entre todos os 9. Não, na verdade não. Na verdade, realmente, selou no Naruto. Porque a mãe do Naruto, ela tinha a besta selada nela, não foi isso? Só que quando ela tava fraca, dentro da luz... O selo se rompeu e conseguiu libertar. E o cara aproveitou. O Madara sabia, enfim, ele aproveitou pra criar o caos. Mas aí você pensa, tudo bem, né? Que a Kyuubi era a mais forte. Então, a besta mais forte. Mas até as outras, elas destruíam e, tipo, os outros ninjas não conseguiam fazer nada, praticamente. Não tem. Aí você vê, iam 2 ninjas da Katsuki e conseguiam pegar as bestas lá. Tipo assim, os caras eram muito sinistros, não tinha como. Mas vamos levar em consideração o nível dos ninjas que também tentavam impedir eles lá. Por exemplo, você chega e entra o Itachi que examina a aldeia da Folha, aí a Kurenai vai fazer o quê? Um genjutsu no Itachi. Olha também o nível dos ninjas que eles estão botando pra lutar contra a Katsuki, né? Mas a Kurenai, gente, a Kurenai, ela vivia sob efeitos fortíssimos de substâncias ilícitas. O olho dela era muito vermelho. Aquelas plantas que ela usava, né? Ah, não, aquilo ali... Tudo alucinógeno. O Itachi, cara, não tem como falar... Vai, eu vou falar do Itachi. Eu vou falar do Itachi. O Itachi é o homem de anime da minha vida, o Itachi. Não tem como. O Itachi, ele é um cara que no olho esquerdo ele tem uma deusa, no olho direito ele tem outra deusa, e juntou os dois dá um deus. Ele. Não, ele é o que controla. Ele é um deus, entendeu? Mas ele controla. Cara, com o olho esquerdo ele tem o Tsukuyomi, que ele bota todo mundo no mundo paralelo lá que ele cria, e acabou, só sai quando ele quer que saia. Já era. Você caiu no Tsukuyomi, já era, que é a deusa lua. Aí você tem o olho direito, que é a Materazo, que é a deusa da destruição, que é aquele fogo negro lá que queima infinitamente. Não apaga, não tem ser como extinguido, vai queimar eternamente. Ou seja, pegou e você já era, amigo, já era. Vai ver Jesus. E a junção das duas deusas, que é o olho esquerdo e o direito, dava o deus Suzano, que é aquele Megazord que ele invocava lá de chácara, que destruía tudo, meu amigo. Você viu o narigão do Megazord saindo lá? Vem cá, Itachi, vamos trocar uma ideia. Não precisa de tanto, cara. Cara era muito forte. Cara, e detalhe, como se não bastasse, ele ainda tinha equipado o Suzano dele com aquela espada seladora de almas. Exato. Isso é um artefato que o Orochimaru tava a vida toda procurando, e esse tempo todo tava com o Suzano de Itachi. Mas o Orochimaru, ele era forte. Realmente, o Orochimaru era forte. Mas o Orochimaru tinha medo do Itachi. Porque uma vez ele só tentou, tipo, enganar, né, o Itachi, assim, pra pegar o corpo, né, do Itachi e tal. E o Itachi, quando ele percebeu, ele já tava no Tsukuyomi lá na peça. Mangekyo Sharingan. A tradução do Tsukuyomi, eu acho que é Pesadelo do Mundo Infinito. É um negócio absurdo, ele cara. É sensacional. Ele realmente é sensacional. Muito melhor que o Naruto, gente, por favor. O Itachi é... E, convenhamos, ele é o grande herói do negócio. Ele é o grande herói. O Itachi é o grande herói de toda a história do desenho. Toda a história
do desenho, sem dúvida, sem dúvida. Ele foi o que mais se sacrificou por causa daquela aldeia lá. Foi o que mais abriu mão de tudo. O cara abriu mão da família, do clã, de certa forma do irmão, apesar de preservar a vida do irmão. Abriu mão de todo o status que ele tinha conseguido, porque ele era um prodígio, desde pequenininho ele já estava alcançando altos postos. O cara abriu mão da felicidade dele por ter feito isso tudo. Foi tratado como vilão, carregou o estigma de vilão durante muitos e muitos anos, quando na verdade ele era o único herói da história toda. Enfim, o cara é sensacional. Ele matou todo mundo, ele matou e os no pais, fim das né? contas, dá a própria vida para fortalecer o irmão mais novo. Não, e fazer com que o pessoal ganhasse a guerra. Eles não iam ganhar a guerra. Detalhe, ele se não faz tivesse isso sido tudo o sacrifício do Itachi. Ele faz tudo isso cego com tuberculose. Imagina o cara saudável. Não, e no final, quando ele se sacrifica, ele já é um bi. E os Hokages não conseguiram sair do comando do Madara. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Gente, o cara é sensacional, convenhamos. Realmente ele é sensacional. Então o nome do anime tinha que ser Itachi, não Naruto. O Shiritashi, cara. O Itachi. Nossa, dá até um calor, cara. Ele é maneiro mesmo. E a roupa do pessoal da Katsuki também é legal. Ele é o único cara que pinta a unha que eu respeito. Tem como. Tem como. Mas vamos trocar, que senão eu vou ficar aqui suspirando pelo Itachi o episódio todo. Gente, o negócio era Naruto, a gente só tá falando Itachi. Aí você tem os personagens legais. O próprio Minato, né? Que é o quarto Hokage, pai do Naruto. Marido da Kushina. Não dá pra saber. É um personagem interessante. É o cara que acabou com a guerra sozinho. Não dá pra gente falar. Ele impediu uma guerra também. Sozinho e acabou com outra sozinho. O cara é lendário. Só que o jeito de teleporte dele já era Já é absurdo. Não, sim, mas eu acho também meio forçado. E outra eles coisa, tinham que meio que justificar eles porque o mostram Naruto era tão depois- forte. Porque o que acontece? O Naruto só era bom por causa da raposa. Aí depois eles viram que não tinha como. Ele não podia ser só bom por causa da raposa. Aí eles fizeram o quê? Não, peraí. Vamos botar que o pai dele era sinistrão. Tá, tio, o pai Mas dele ele controlou o modo Senin era. completo Não, ele e aprendeu jutsus que só os Uzumaki sabiam. Não, mas não adianta o pai dele ser porque ele não foi treinado pelo pai. O Naruto foi treinado pela vizinha. Ninguém cuidava do Naruto. Pois é. O Naruto cresceu sozinho. Nem o conselho tutelar passava lá na casa do Naruto. O moleque ia lá o dia inteiro. Porque acabou. teoricamente, quem tinha que cuidar dele? Vamos ver Era se o você... terceiro. Depois vocês falam que eu pego no pé do cara. Mais uma vez, o terceiro mostrando pra que veio. É por isso que quando o Orochimaru tá invocando os três lá pra tentar matar o terceiro Hokage tá preocupado em não deixar o Minato voltar. Porque se o Minato voltasse e visse como é que ele deixou o Naruto ser criado, ele tinha matado o terceiro ali mesmo. Pô, era melhor nem ter pedido, né? Porque, pô, cara, ainda fez todo mundo odiar o filho dele, cara. Pô. Exato. O Minato ia matar o terceiro Hokage brincando, só por causa disso. Aí você pensa, onde foi todo o dinheiro que o Minato deixou pro Naruto? Porque o Naruto passava necessidade, às vezes. Ele era uma criança e ninguém, não contratou uma empregada, não contratou um negócio pra cuidar do garoto. Mas quem a tava impressão, cuidando? no anime não olha mostra. ali, o anime não mostra. Mas eu acho que ele ganhava uma espécie de bolsa famíliazinha ali pra se manter. Porque assim, Naruto ele era criança. Ele tinha casa ali paga, ele tinha alimento, porque ele gastava o dinheiro dele com coisa idiota, que era lamen e leite estragado. Mas isso ali, quando ele já era uma criança, que já tinha uma certa responsabilidade. Mas ele, desde bebê, a família dele morreu quando ele era bebê. Ou seja, ninguém cuidou. Então, sei lá, o menino com 4, até aparece ele pequenininho meio, tendo que se virar sozinho. Isso porque o Minato confiou o filho dele ao terceiro. Gente, já falei a minha opinião sobre o terceiro. Aquele cara ali, ele tinha outros interesses. Não, e o Jiraiya também, pô. Ele confiou, na verdade, foi o Jiraiya, não foi o terceiro. Não, mas o terceiro falou sim que ia cuidar do Naruto. Mas ele também. O Jiraiya é o padrinho do Naruto. Mas Jiraiya é maluco, né? O Jiraiya é o tiozão do churrasco, né? Não tem como. Ele não cuida nem dele mesmo, vai cuidar Ele é o tiozão solteiro do churrasco. Porque a vida dele é bebida e putaria. E sair por aí mundo afora escrevendo contos eróticos. A gente poderia talvez fazer alguma coisa assim com o Jiraiya, botar um pouco de juízo na cabeça dele era demais. Mas ela era a única que conseguia de fato fazer, né? Mas ela não queria ele, não. Tá certo. O cara não dava certo, não. Porque ele não é pra casar, não. Jiraiya não é pra casar. Não se sabe. Não se sabe. Mas é que a gente não tá aqui pra chipar ninguém, né? Pessoazinhas que querem se casar. Tem que olhar muito bem como as pessoas são. Não pode confiar só nos cabelos brancos. Não perde tempo com isso, não. Perde tempo com isso, não. Ih.
Isso é loucura. Nem nos sapos, né? Nem que não pode confiar nos cabelos brancos, nem nos sapos. Na dúvida, vai no sapo. Não. Aí, bom, a gente falou da Akatsuki. A Akatsuki tem os membros, né, que acho que a maioria gosta do pessoal da Akatsuki. Você tem ali as duplas que a gente já falou do Itachi, o Kizami, que é o tubarão humano. É o cara que ele é considerado uma besta de cauda, mesmo não sendo, porque ele tem uma quantidade absurda de chakra, o cara é extremamente poderoso. Um dos ex-membros dos 7 espadachins lendários da Vila da Neve Oculta. Você tem ali o cara que destrói a Vila da Areia sozinho, que é o Deidara. Ele destrói a Vila da Areia, praticamente destrói a Vila da Areia sozinho, mata o Gaara e ainda pega o Shukaku de dentro do Gaara. E o Gaara, que era o Kazekage mais poderoso desde então. Aquele outro cara também, que era da Vila da Areia. É, o Sasori, que o cara com 1000 marionetes, ele dominava os países todinhos. Que na verdade, ele só perde porque dá a entender que ele quis perder. Tanto é que depois eles vêm lá, até a mesma... Eu não me lembro se quem fala é a Sakura ou é a avó dele, né, do Sasori. Que ela fala isso, como assim, se ele tivesse se arrependido, ter realmente usado, porque aí ele viu que a avó, né, ele sentiu, porque ele acabou virando uma marionete, né, ele tirou todo o sentimento e virou um boneco, né. Ele era, sei lá, ele é tipo uma atriz de Hollywood, viciada em alteração do próprio corpo, entendeu? Não, mas ele vira boneco mesmo, porque ele é tipo... igual as atrizes hollywoodianas. O cara começa a modificar o próprio corpo, ele vai mudando uma coisa aqui, acolá, no final das contas, o corpo dele só sobrou mesmo o biológico, o coração e o cérebro. Não, mas ele dá a entender até isso, que até o coração dele foi... Não que virou um boneco, mas enfim, naquele momento que ele conseguiu voltar a sentir o amor, né? Que ele teve um dia pelos pais, porque os pais dele também morreram, né? E aí ele faz, né? A marionete dos pais. E aí ele meio que deixa ser acertado e aí ele vem a morrer, né? Vem a falecer. Que diga-se de passagem, é a única luta interessante que a Sakura tem em todos os quase 1000 episódios de Naruto e Naruto Shippuden. Sendo que ela estava sendo controlada pela velhinha. Porque senão acho que nem essa luta teria sido interessante. Tadinha da Sakura. Tadinha, gente. Não, se o Sasori quis perder, também é o único motivo pra Sakura ter ganho, né? Foi, eles meio que falam isso, sabe? Eles deixam meio no ar. Porque ele acaba voltando, né? Aí conta um pouco da história dele, né? Que também é uma história bem triste. Aliás, todo mundo da Aldeia da Areia tem uma história que, sinceramente... Não, da areia não. Todo mundo de todas as aldeias ninja. O psicólogo ali vai ficar rico, meu filho. Ali é só... Mas também você tem que parar pra ver o seguinte, a história de Naruto, profundamente analisando, é uma história triste. São nações que vivem em guerra o tempo todo. Guerra, todo mundo sabe que não é brincadeira, não é um negócio divertido. Os países estão todos em guerra o tempo todo. Para eles não literalmente atacar um ou outro com tudo, eles tentam criar uns mecanismos ali, no caso ali do exame Chunin. Chunin é o estilo de desenho. Aquela organização do exame Chunin, que eles botam os genins de todas as vilas para competir, ver quem é que é promovido. Aquilo ali é uma forma de atenuar um pouquinho as tensões que existem. Porque é aquele negócio que a Cacau falou. Todos os Kages são filhos da mãe, cara. Todos eles têm passado podre. Todos eles têm uma pancada de atos errados. As vilas todinhas têm uns atos assim desprezíveis. Porque em guerra, quando você começa uma guerra, a primeira coisa que se perde é a razão, né? E o anime mostra muito isso. Os lados que deveriam ser bons, conforme a história vai se passando ali, você vê que só tem merda, cara. Do início ao fim. É só merda. E aí isso faz com que a história de todo mundo esteja envolvida em algum conflito, em gente que perdeu os pais, gente que é órfã, gente que, sei lá, tem sequela das guerras que travou. Tem todos esses elementos assim, de traumas psicológicos por causa das guerras infinitas que acontecem em Naruto. Mas até no exame, o objetivo principal é mostrar qual é a aldeia mais forte. Porque a ideia deles, eles até falam isso. Por que a aldeia da Folha queria ganhar? Porque aí a aldeia da Folha ia mostrar que tinha o mais forte. Então, eles também falam isso. Então, assim, até ali, não era aquela coisa assim, vamos fazer isso aqui para paz e amor. Não, era tudo pensando na guerra. Para mostrar
quem tinha os ninjas mais fortes. O objetivo deles era somente isso. Aí eles faziam aquela coisa assim, como se fosse Jogos Olímpicos, né? Como se fosse uma coisa assim, legalzinha, bonitinha, que todo mundo podia participar. Mas aquilo era uma competição só pra mostrar qual aldeia era mais forte. No fundo era isso, já pensando na guerra. E na Aldeia da Folha, eu acho que o pessoal que tinha as histórias assim, dos novos, né? Mais triste era o Sasuke e o Naruto. Os outros não tinham, não. Os outros personagens não tinham, não. Aí tudo bem, tinha o Kakashi e tal, mas aí já era uma geração anterior. Mas todas as outras gerações tinham trauma. Você tinha o Iruka. Não, o pessoal da geração anterior, sim. Você tinha o Iruka, que era pouca coisa mais velha, tinha perdido os pais, pra Raposa. Porque a geração anterior, eles estavam no meio da guerra e a confusão da Raposa. Então, ali já era esperado mesmo. Da Aldeia da Areia, pessoal novo, velho, todo mundo. Eu fico assim, gente, que lugarzinho. Mas eu gosto da Aldeia da Areia, o pessoal de lá é maneiro. É um deserto, né? É como se fosse um deserto. É o país dos ventos. Enfim, o Naruto é recheado desses conflitos, assim, de traumas psicológicos. Todo mundo tem uma história triste, desde os mocinhos até os vilões, né? E, pô, tem muito personagem legal. Menos a Sakura e a Ino. Menos a Sakura. Pois é, mas os outros também não. Shikamaru também não tem. Ele vai ter depois com a morte do mentor dele. Aí realmente ele sofre. Aí tem a do mentor e a do pai. Ah, sim, mas aí já é quase no final. Aí a Ino, o da Ino é... Sobra o Shoujo, o pai do Choji. É verdade. O da Ino e o do Shikamaru morrem. E os pais deles eram maneiros. Eram mega poderosos. Tem as guerras ali, porque Naruto tem 4 guerras, né? Tem a primeira, segunda, terceira guerra, grande guerra, que seria equivalente às guerras mundiais da gente. E no final eles enfrentam a 4ª grande guerra, que é do Madara contra o mundo ninja todo. Ali tem personagem, por exemplo, como Neji que morre. Porra, o pessoal fica revoltado. Aí começam realmente a ser revelados todos os poderes de todo mundo, o potencial máximo, que ali não tem muita brincadeira. Se você não revelar tudo, você morre. Tem a revelação dos verdadeiros poderes dos caras. Até ali tem filho. Você tem a origem, né? Que é interessantíssimo demais. A questão da origem, de como as vilas foram criadas, como é que se criou o embate entre os Uchiha e os Senju, que são os clãs que deram origem à Vila da Folha. Você vê por que os Uchiha são do jeito que são, por que o poder deles é cobiçado, por que eles ficam loucos com o passar do tempo. O Uchiha, ele é um clã que o autor ele soube fazer um trabalho legal. Eles pegaram o clã mais poderoso, com maior poder dentre todos, mas em compensação, eles eram altamente suscetíveis à megalomania. Eles são um clã de pessoas paranoicas, enfim. É bem legal. Todo Uchiha que você pega na história do desenho, com exceção de 1 ou 2, que seria Itachi e Sushui, são, sim, pessoas loucas mesmo. Extremamente poderosos, mas eles têm um quê de loucura, de paranoia, mania de perseguição, megalomania. É bem maneiro ver como é que ele trabalha isso. Clã também foi enganado. O Obito, amando do Madara, foi lá e instigou o pessoal para colocar na cabeça deles que eles tinham que atacar a Aldeia da Folha, né? Que eles tinham que destituir o Hokage e tal. E o Hokage sabia disso. O terceiro Hokage, né? Mas enfim, não vou ficar falando mal dele. Mas ele era miliciano. Mas enfim. Miliciano dançou. Mas ele mandava. Entendeu? Então, assim, ele sabia o que acontecia por baixo dos panos. Ele sabia. Ah, mas o Itachi pediu perseguir pra virar bandido, pra virar fora da lei e tal. Mas ele também nunca fez nada para tentar ajudar. Ele sabia, só que ele não podia tomar aquelas decisões difíceis, ele deixava o Danzo fazer as coisas. É que eu tô... sabia. Não, ele a sabia, Vila da não. Folha ali, ela tem aquela questão, ela tem o Conselho dos Anciãos, tinha um cara que era líder da Ambo Núcleo, que era o Danzou, e o Hokage. Eles são 3 esferas de poder. Ela não tentou cortar um pouco o poderio do Danzo? Ela tentou. Tentou, mas... o outro nunca nem tentou. Mas aí é que tá, o Sarutobi, ele se sentia culpado pela condição do Danzou, porque eles tiveram que lutar pelo título de terceiro Hokage. E ele se sentia culpado porque eles eram membros do mesmo trio. Então o Sarutobi, ele tinha uma ligação afetiva pelo Danzou. Então, por mais que ele soubesse que o Danzou era um cara problemático, ele não conseguia odiar, ele não conseguia desconfiar totalmente do Danzou. Não, mas eu não apesar tô do Danzou odiar. ser um completo safado. Mas então você não serve pra ser líder. Não, porque aí exato, você tá pensando no cara, em uma pessoa específica e não no bem comum. Exato. Você tá com pena do cara porque tinha um amigo do passado, cara, convida pro churrasco, vai pra tua casa pra um almoço, não faz isso não, cara. Entendeu? Aí vira miliciano lá. Não. Tá bom. Não. Pra mim, Hokage tem que ser o primeiro e o segundo. O resto...
Eu não sei se vocês entenderam a treta dos Uchiha, porque é uma história complexa. Mas a realidade foi a seguinte: alguém plantou na cabeça da liderança dos clãs Uchiha O Obito, influenciado pelo Madara. Assim, Konoha pretendia eliminar o clã Uchiha porque tinha medo da ascendência do poder dos Uchiha. Os Uchiha sempre foram o clã mais poderoso, eles sempre foram a espada de Konoha. Não, eles eram a polícia. Eles tinham primariamente a função de polícia. Primariamente. Só que aí o que aconteceu? A própria aldeia em Konoha, o que aconteceu? As pessoas começaram a também meio que afastar os Uchihas de tudo. Tanto é que eles moravam mais afastados do que os outros clãs. E isso foi o Hokage que tinha instituído, para eles morarem mais afastados dos outros clãs. E aí, eles já começaram... Aí o cara começou a encher ideia, falando, poxa, tá vendo? Quantos outros moram todo mundo mais perto, a gente já mora mais afastado, já coloca a gente aqui. Aí botaram eles como polícia. E as próprias pessoas já começaram a ter um certo medo, também não querer estar muito perto do pessoal que era o Uchiha. Tanto é que mostra isso também, que tinha esse lado, que eles foram também influenciados para se revoltarem contra, né, Konoha, mas tinha o lado também que ninguém fez nada para tentar impedir. Pelo contrário, eles foram tentando cada vez mais, entendeu? Influenciar com que os próprios Uchiha pensassem o que pensaram. Também não foi tão assim, dá para entender porque eles pensaram, mas claro, ele tinha todo um plano do Madara, que era, enfim, ele queria que realmente acontecesse tudo o que aconteceu. O Madara é o cara que é o mais importante da história dos Uchiha. Ele é o cara que, junto com o primeiro Hokage, fundou a Vila da Folha, sempre foi o líder do clã dos Uchiha, e ele tinha mágoa porque o irmão do primeiro Hokage odiava os Uchiha, porque os Uchiha de verdade era aquela coisa de shakespeariana, era um clã contra o outro, arquirrivais, se odiavam, e o primeiro Hokage foi a primeira pessoa entre todos os clãs que chegou e falou assim, pô, vem cá, essa luta aqui é idiota, isso aqui não tem o que acontecer. Melhor Hokage de todos, se diz. O primeiro. Ele foi o cara foi o primeiro cara na história que tentou apaziguar a guerra entre os clãs. E foi nesse momento que ele conseguiu dar essa apaziguada, que conseguiu formar Konoha. Mas mesmo assim, a vila foi formada sob aquele ressentimento que existia, porque você não esquece a história. Quando um clã mata o outro durante eras, você não esquece esses ressentimentos. Você pode até baixar as armas, mas os teus antepassados foram mortos pelo clã adversário. Mas os dois ali matavam. E o clã adversário, teve gente que foi morta pelo teu clã. Então sempre existiu ressentimento. E aí chegou a determinado ponto, já com a Vila da Folha criada, em que essa tensão chegou num ponto que eles resolveram expulsar o Madara de lá. Entendeu? Eles expulsaram o Madara também já estava puto com Konoha, resolveu sair e jurou que um dia ia ter vingança, até que ele consegue lá a luta. Mas o primeiro não queria que ele fosse embora. O primeiro ele era pacifista. Ele não queria. O segundo dizia que o Shira bom é o Shira morto. Isso. Tipo que falam hoje. Ele morreu. O problema dele antes ele do que eu. Bandido bom é bandido morto. Maconheiro, vagabundo e ladrão. Podem comprar as passagens pro ônibus da maconha, com destino a colo do Cramunhão. E aí o clã tem isso desde sempre, desde o início da fundação da vila. Só o Madara saiu, o clã Uchiha permaneceu junto com o primeiro Hokage e foram prosperando a vila. Quando chega nos tempos mais ou menos atuais, eles já tinham essa paranoia, eles tinham umas pedras que tinham uns escritos lá dos Uchihas de antigamente, em que eles falam essa coisa que os Uchihas foram perseguidos, que eram arqui-inimigos do clã que ajudou a fundar. E o Madara, junto com o Obito, o Madara ele conseguiu técnicas ali para viver durante muitos e muitos anos. O Madara, conforme vão acontecendo esses fatos, ele já era para estar morto há muito tempo. Consegue ali plantar na cabeça da liderança do clã Uchiha que eles vão ser dizimados. O clã Uchiha se organiza, prepara um golpe não só para se defender, mas para tomar o poder da vila para eles. Uma vez que eles pensam o seguinte, a gente é o clã mais poderoso, vão tentar dizimar, então a gente faz o seguinte, a gente se defende e toma o poder pra gente, que a gente queria um país mais justo. E depois, essa mesma pessoa que plantou a sementinha lá na cabeça dos Uchiha, vai até o Itachi, que era o elo de ligação entre os Uchiha e a liderança da vila, e fala, os Uchiha vão tentar tomar o controle, eles vão dar um golpe de estado em Konoha. E aí chega isso no ouvido do Hokage, que por sua vez não manda exterminar os Uchiha. Ele pode ter todos os defeitos lá dele, pode ter todas as desconfianças, mas a primeira atitude do Hokage é a seguinte, olha, a gente tem que ver o que os Uchiha vão fazer primeiro. A gente não pode agir. O Danzou, que é esse cara que ela tá falando que é miliciano, ele é um cara que controla como se fosse uma agência secreta de ninjas, que eles chamam de ambonúcleo, né, que fica no subsolo de Konoha e tal. Ele controla um grupo paramilitar
E ele decide, por conta própria, matar os Uchiha. O terceiro não impede, o erro dele é esse. Não, então. Ele não impede. Mas por que o Danzou manda matar os Uchiha? Porque ele já queria os olhos dos Uchiha. Não, sim. Mas aí é que tá. O que eu acho que acontece, duas coisas aí. Primeiro, o Madara, ele mudou as escrituras lá para que no futuro, né, os Uchihas realmente fossem contra e fosse mais fácil dele conseguir convencê-los, porque ele já tinha um plano todo na cabeça dele do que ele tinha que fazer. E o terceiro, para mim, ele é o líder sim da milícia. Por quê? Porque o Danzou, ele era aquele cara que ele também tinha os interesses dele, que nem é aquilo. Ele queria o Sharingan lá do pessoal. Então ele queria mesmo que matasse todo mundo, porque ele queria pegar os olhos do pessoal lá. Dos Uchihas. E aí o que ele... Mas aí o terceiro sabia que o Danzou ia fazer isso. Ele sabia que a ideia, porque foi dito isso na reunião. Foi dito isso. Ele até falou, não, olha, era bom a gente esperar para ver o que eles vão fazer e tal. Mas ele também não fez absolutamente nada para impedir. Então, para mim, sim, ele é aquela pessoa assim. Ele não poderia fazer devido à posição dele. Então ele tinha sempre que ser como se fosse o bonzinho e tal. Mas no fundo ele não era. Ele era sacana. E não foi só isso não. Várias outras coisas que aconteceram. Ó, o Orochimaru mesmo. Ele deixou o Orochimaru embora. Porque ele tinha treinado o Orochimaru. E ele usou as técnicas que o Orochimaru fazia. Ensaios humanos. Mas ele foi... pegou e não existe bonzinho. Não existe bonzinho na história. Ele não engana, não. Não existe bonzinho. Pra mim ele foi Hokage esquisito. Só que a treta foi essa. Foi decidido pela maioria dos votos que o clã Uchiha ia ser morto. Só que eles precisavam de alguém para fazer isso. Eles não sabiam, o que o governo da Vila da Folha não sabia, é que por trás desse complô todo do Danzou, tava o Madara e tava o Obito. O Obito tinha sido dado como morto há anos atrás. E aí, o Itachi, eles acreditam que o Itachi vai sozinho matar todos os Uchiha. O Itachi ama tanto a vila, e ele não sabe que esse complô todo foi montado pelo Madara, que ele topa para salvar a vila, destruir o clã, para proteger a vila do golpe. É uma decisão controversa? Pode ser, mas ele decide fazer aquilo ali. Num primeiro momento ele não queria fazer, mas aí o Danzou, o Madara botam na cabeça do Itachi que é o seguinte, era melhor o Itachi matar o clã todo com as próprias mãos, porque ele poderia ao menos salvar o irmão mais novo, manter a vida do irmão mais novo. Se não fosse o Itachi que fizesse, não teria garantia de que o irmão dele mais novo seria poupado, no caso aí é o Sasuke. Então o Itachi vai lá com tudo isso, com toda a pressão, negociação, ele diz, não, eu vou matar o clã. E de fato vai lá e faz. Só que quem ajuda o Itachi é o Obito, o Uchiha Obito, né? Ele vai lá junto com o Itachi e destrói o clã todo em uma única noite, poupando a vida só do Sasuke. Então a treta toda foi essa. Madara e Obito plantaram na cabeça da liderança dos Uchiha que eles iam ser destruídos, sendo que isso nunca tinha passado pela cabeça diretamente do Hokage. Depois vão lá e dizem pro Hokage que os Uchiha estão tentando fazer um golpe de estado. E aí cria esse embate todo e o clã todo é assassinado. A treta é essa, basicamente. Sobram só dois Uchiha, né? Itachi e o Sasuke. E o Obito. O Obito ninguém sabia que era um Uchiha. Não, até então ninguém sabia o que ele era, né? Mas depois... Na verdade, ele não se revelava como Obito, né? Não, ele revelava como Obito. Não, Tobi. Tobi, isso, exatamente. Que era um dos membros da Akatsuki. O Obito era a identidade Uchiha dele, de fato. Tobi era um dos membros da Akatsuki. Que era legal. Ele como Tobi era engraçado. Exato. Bom, sei lá. Eu acho essa história meio... É furada, tem muito furo. Não, é uma daquelas partes que a gente fala. É aquele negócio. Todo mundo ali foi controlado. E o Itachi, ele ficou sozinho. Porque ele não teve... Tanto é que, assim, é aquele negócio... porque nunca ia atacar. Não é muito isso, não. Porque no primeiro momento, o Hokage realmente falou que ele achava que deveria esperar o primeiro movimento dos Uchihas para ver o que deveria ser feito. Mas todo o resto estava com o Danzou, que tinha que atacar os Uchiha. Ou seja, eles iam atacar sim, mais cedo ou mais tarde eles iam, porque, entendeu? Aquele Hokage ali, ele sabia, ele deixava o Danzou fazer o que bem entendia. Ele sempre deixou. Tanto é que acho que tem um episódio lá que ele até fala disso, ele sempre deixou. Então, assim, mais cedo ou mais tarde eu acho que eles iam atacar os Uchiha e iam matar mesmo. Agora, se a melhor opção foi realmente o Itachi matar todo mundo, aí já não sei, né? Porque matou até as crianças, Porque aí a ideia dele era essa, não, tem que matar todo mundo, até as crianças, porque se as crianças ficarem vivas, elas vão querer se vingar. E aí depois ele foge e fala isso, que ele preferia levar toda a culpa sozinho, porque aí ele sabia que o irmão dele
ia querer se vingar dele, né? No caso, o Sasuke ia querer se vingar do Itachi e não da vila. E iria se esforçar e treinar para ser realmente bom o suficiente para vencê-lo, né? Porque ele já era muito forte. O Itachi sempre foi, desde criança ele era diferenciado. Então, e aí ele só foi ficando mais forte, né? Mesmo doente, o cara era sinistro. O Itachi fez praticamente tudo que fez com tuberculose e cego, porque os Uchiha, parte da maldição deles é a seguinte, é como se Deus tivesse limitado o poder deles, né? Quanto mais eles utilizavam o Mangekyo, que é aquela evolução do Sharingan, mais eles perdiam a visão. Então, cada vez que eles utilizavam o Mangekyo, eles iam perdendo um pouquinho da visão. O Itachi já tinha usado tanto que ele estava praticamente cego. O cara não enxergava praticamente nada. Ele era um míope com 15 graus em e até cada pra olho. ativar, assim, você tinha que matar a pessoa que você não para ativar, mas né? pra não ficar cego. Pra não ficar cego, tinha que matar alguém que ele amasse, que ele considerasse. Mas o Itachi nunca fez isso. Ele não fez. Aí a ideia dele era o quê? Deixar o Sasuke, matá-lo, pra o Sasuke não ter esse problema. Ficar cego, e tanto é que o Sasuke conseguiu ativar até o acima, né? Como que é o nome daquele? É o Eternal Mangekyo. Mangekyo Sharingan. Que é a terceira e mais poderosa fase do Sharingan, né? Que é o Sharingan de 1 vírgula, de 2 vírgulas, 3 vírgulas, que seria a fase 1, né? Com diferentes níveis de poder. Mangekyo, que é a evolução, que só os mais notáveis alcançaram, e o Eternal Mangekyo, que só 4 Uchiha conseguiram, que foi o Madara, o irmão do Madara, o Itachi e o Sasuke. Você matava alguém pra ter o Eterno? Não, você matava pra não ficar cego, não era? Você, na verdade, a maldição dizia que você teria que matar a pessoa que você mais amava para você não ficar cego. E pegar os olhos dessa pessoa, né? Só que aí o Itachi descobre que bastava que ele matasse, que ele não conseguia. E aí o Itachi viu que já estava morrendo, já estava doente, estava nas últimas. Ele dá um jeito de se encontrar com o Sasuke, tem uma das lutas mais espetaculares do anime, e consegue fazer com que o Sasuke mate ele. E aí ele passa tudo que ele tinha de poder pro Sasuke. Cara, é incrível. É o que eu te falei. Metade das tretas que acontece no Naruto é treta errada, cara. O nego ficou ouvindo fofoquinha de um lado, picuinha do outro. Não tinha um psicólogo ali pra resolver o problema, dava nisso. Pior que era mesmo. Se todo mundo lesse os livros do Jiraiya, não teria esses problemas, né? Exatamente. Você vê que o Kakashi era tranquilo. Nem competir com o Gai ele queria, pô. Pois é. E lia todos os livros. Tudo isso para no fim das contas você descobrir que Sasuke e Naruto eram as encarnações de 2 deuses, filhos de uma alienígena que criou o chakra. Que viagem é essa, velho? Nossa. Pois é. Não, e o melhor, eles conseguem derrotá-la. Eles conseguem derrotá-la. Me espanta Boruto não ser Guerra dos Mundos, né? Vir tripode invadindo a aldeia da Folha, essas coisas, né? Não duvide, eu não sei. Aquelas coisas que a gente não sabe o que pode acontecer. Não, mas é porque, na verdade, até então, o mais forte era Kyuubi, né? Que era a raposa de 9 caudas. Mas tinha como você unir, e foi isso que Madara fez, unir todas as raposas. Todas as bestas. Unir todas as bestas. E criar a Jubi, que era a besta de 10 caudas. De 10 caudas. E a besta de 10 caudas deu origem a extraterrestre lá. Foi. Não, foi ela que criou a Jubi. Não, mas ela só surgiu depois. Lembra que aí ele virou aquela flor lá esquisita, aí você fica assim, sugando lá a energia, o chakra de todo mundo. Dos filhos é o sonho da Tsunade. A Tsunade sonhando lá. Aí, eu nem lembrava mais disso. Aí depois ela surge. Tanto é que o Madara não sabia que ia vir essa mulher, né? Ninguém sabia até então, acho que da existência dela. E aí é quando... Era o marido dela? Não sei. Era o marido dela, né? Não, o sábio dos 6 caminhos. O sábio dos 6 caminhos é um dos filhos dela. Então, um dos filhos dela que aparece pro Sasuke e pro Naruto. Que aí vai começar a explicar. Você é a reencarnação do meu filho fulaninho, cicraninho, blá, 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 blá. E aí ele oferece, né, um poder pra eles, né? E diz eles... Acho que era Indra e Gandra, eu acho que era isso. Acho que é isso aí mesmo, Eu acho que é isso. Se tiver errado aí, pessoal, perdoa, já tem um tempo que a gente... já tem um tempo. Mas eu acho que era Indra e Gandra. E o sábio dos 6 caminhos era o Indra. Ele que cria... Não, ele que cria as bestas de cauda. Sim, não. Ele controlava as bestas de cauda. Não, ele as criou... cria. Sim, Porque ele
ele as cria pra aquele clichêzão, né? De fazer o mundo ficar em harmonia. Sim. Elas espalhadas mundo afora, elas trariam harmonia. Tanto é que elas Eram começam boas. como seres bondosos, né? Na verdade, eram bonitinhas, né? Elas filhotinhas pareciam E aí, animalzinhos. elas surgiram antes da humanidade, e aí, conforme os homens surgem, criam seus próprios impérios, eles veem o poder das bestas de cauda e tentam aprisionar as bestas, utilizá-las como arma. Usar contra outros homens. E aí as próprias bestas veem que isso é errado. Elas falam, não é isso que a gente não foi criado para isso. E elas se revoltam e aí decidem realmente, tipo, se for para ser usada pelos homens, elas iriam ditar as regras, né? Acabou que não deu em nada, continuaram sendo utilizados. Continuaram sendo, porque aí eles aprenderam A selar, né? Essas bestas dentro de pessoas. A selar. A família da mãe do Naruto, o clã dela, era isso. O dom deles era fazer selamento, né? Eles eram a família da mãe do Naruto, ela questão tinha duas características muito importantes. Eles eram mestres em selo, eles eram os melhores em todo o mundo nos selos, né? Nas técnicas de selamento, e eles tinham a capacidade de armazenamento de chakra absurda. Todos eles tinham uma quantidade absurda de chakra. Eles não podiam nem ser os mais poderosos, mas os selos eram os mais poderosos, eles podiam selar qualquer coisa, inclusive as bestas de cauda. Por isso que ele aguentou. Tinham capacidade de armazenamento de chakra absurdo, porque quando uma pessoa tem uma das bestas de cauda selada dentro dela, a besta se alimenta constantemente do chakra dessas pessoas. Então só os Uzumaki, o nome do clã da mãe do Naruto e do Naruto é Uzumaki, por isso que o nome dele é Uzumaki Naruto. E o da mãe é Uzumaki Kushina. Só o clã Uzumaki podia suportar uma besta de cauda dentro deles. Tanto é que você vê pessoas do clã Uzumaki espalhadas pelo mundo todo em todas as vilas. Eles desde sempre foram usados como os receptáculos, né? Para selamento. Das selamentos, bestas, né? Das bestas. Então, todo mundo que tem besta tem um pouquinho de sangue Uzumaki ali dentro. E aí, o Naruto é assim, tem aquela quantidade absurda de chakra, consegue suportar bem a raposa de 9 caudas, a mãe dele fazia. E a esposa do primeiro Hokage, que também era uma Uzumaki, foi o primeiro receptáculo na história a ter a Kyuubi selada dentro dela. Porque todos os outros que eles tentaram selar morreram, né? Que a Kyuubi era mais poderosa, que sugava mais chakra. Enfim, todas as vilas, inclusive a principal, boazinha, aquela que a gente torce, fez merda. Eles usavam as bestas como arma de dissuasão, entendeu? As bestas seriam equivalente, sei lá, uma arma nuclear hoje em dia. Você tem uma arma nuclear para ninguém mexer contigo. As vilas faziam a mesma coisa. Aí todo mundo queria mais forte que era de 9, mas aí calhou pra... Mas só o fato de você ter na tua vila alguma besta de cauda selada, o pessoal já ficava meio assim de mexer contigo. É, entendeu? Claro. Por isso todos eles queriam, né? E a história se dá justamente toda a treta de Naruto é porque o Madara, ressentido com toda a história, resolve viver para sempre e se vingar do mundo ninja. Qual é o plano dele? Capturar todas as bestas de cauda para formar uma besta só. E é por isso que ele ajuda a fundar e manipula a Akatsuki. A Akatsuki é o que era desde o início. É um grupo terrorista. O Madara ele consegue manipular a Akatsuki para pegar as bestas de cauda para ele. O objetivo dele é fundir as bestas de cauda em uma só, criando aquela Jubi, que é a besta de 10 caudas. E ele faria com que essa besta utilizasse o Rinnegan na Lua e transformasse o mundo todo num mundo de sonhos. Toda a população mundial ia cair num sono profundo, ia ficar em árvores penduradas, em casulos, num sono eterno. Ele ia aprender todo mundo na Matrix, né? Ele ia aprender, exatamente, caraca, perfeito. Ele ia prender todo mundo numa Matrix. Mas sem a tecnologia da Matrix, sem que é uma árvore que fecha as pessoas num casulo. O objetivo dele... Elas entram num genjutsu, né? Num genjutsu eterno. O objetivo era nobre. Ele dizia que a existência do mundo ninja faria com que nunca houvesse paz. Então, mais e mais pessoas iam morrer sempre. Então, o objetivo dele era botar todo mundo dentro de uma ilusão eterna, uma Matrix ali, um genjutsu infinito. E ali dentro não ia ter guerra. Todo mundo ia viver em paz. Só que é um mundo artificial. Lembra daqueles podcasts que a gente falava que todo mundo que fala que o objetivo sempre é o teu melhor, que é decidir as coisas por você tentando o melhor? Sempre tem uma maldade ali por trás. O Madara é mais um exemplo disso. É o cara que queria trazer paz no mundo, mas não queria trazer paz da forma certa. Todo mundo quer paz. É um discurso bonito. Quem vai ser contra a paz? Não tem quem ouse ser contra a paz. Só que os métodos que ele ia utilizar para isso são errados. Ele queria botar todo mundo adormecido, num mundo de sonhos artificial, ninguém ia viver de verdade, ia ficar ali naquela ilusão eterna, achando que estava vivendo, achando que estava em paz. E ele reinando absoluto dentro do mundo, entendeu? Sempre esse discursinho bonito tem que desconfiar.
Quando é uma pessoa assim, não, deixa que eu resolvo, porque essa é a ideia, né? Ele queria resolver tudo sozinho. Tanto é que ele usou o Toby, né? Que era 2 da Akatsuki, que foi o que começou a unir o pessoal e tal. Que, na verdade, depois é revelado que é o Obito, né? O Obito, enfim. O Madara, o que ele faz? Até o Obito, ele simplesmente, sabe, deixa pra lá, não quer mais. Já cumpriu a missão dele. Já cumpriu o propósito para que ele foi chamado. Porque todo mundo que vem com esse discursinho de que, eu resolvo, cara, não vai resolver, entendeu? Vai dar ruim. Porque é exatamente o que foi falado. O negócio de todo mundo quer paz. Mas a forma que as pessoas querem impor a paz que elas acham que é paz, nem sempre é o certo. Normalmente não é. E é isso que acontece. A Grande Guerra Ninja é isso. Porque até então, tudo que aconteceu no Shippuden, e até no primeiro, né, foi realmente, tinha o dedinho ali do Madara, entendeu? Com esse plano e tal, e que culmina na Grande Guerra Ninja. E o pessoal luta contra, né? Porque eles querem voltar a ter liberdade. Eles não querem ficar ali, né, nessa falsa paz, né? Que tá sendo vendida ali. E aí é quando acontece, né? Tem personagens que morrem, né? Se bem que dos personagens principais que morre mesmo é o Neji, né? O pai do Shikamaru, o pai da Ino e só. Mas dos principais, né? Seria mais o Neji. Tudo bem que nesse arco, né? Da guerra, aí aparece mais os pais deles, né? Até que o restante do pessoal até que tem algum destaque ali. Vai contando a história melhor, né? Dos pais e tal, de cada um. E tem a luta do também é legal. Que o abre os outros portões, ele consegue... Ele literalmente mata o Madara. O Madara mesmo fala que se ele não tivesse usado o poder ali do sábio dos 6 caminhos, ele literalmente tinha sido dizimado pelo chute que o Gaara tá. Que o Gai dá nele. Você tem uma outra questão importante de falar, é a seguinte: quando a raposa de 9 caudas foi selada dentro do Naruto, isso se explica ali naquela luta. O Nagato, que é o pai do Naruto, o 4º Hokage... Nagato não, Minato. Nagato é o nome do Pen. O Minato explica que a raposa, ela tem 2 tipos de chakra, né? Metade do chakra é bom, metade é mal, como se fosse o yin yang, né? Do shintoísmo ou budismo, agora não lembro. E ele fala que ele selou só a parte boa do chakra no Naruto. A parte ruim, como ele sabia que ele ia morrer, ele selou dentro dele. E aí chega um determinado momento da luta deles contra o Madara, o pai do Naruto é trazido de volta, né? Num corpo artificial, através daquela técnica secreta lá, do Tensei. Todo mundo é Walking Dead. E ele consegue... A parte ruim da raposa vê que a parte boa tá dando tudo de si pelo Naruto para proteger o mundo. As 2 partes da raposa, que não são boazinhas de fato, elas entendem que a humanidade não é tão ruim assim como eles pensavam que era. A parte ruim da humanidade que eles tinham conhecido era por causa de pessoas como Madara. Então eles meio que começam a abrir mão do ódio que eles tinham para a humanidade, se juntam, tanto a parte ruim do chakra quanto a boa, se juntam e vão todas pro Naruto. O Minato pega a parte ruim que estava selada dentro dele, e antes dele desaparecer, ele sela a parte ruim dentro do Naruto, que aí passa pela primeira vez no anime a ter 100% da Kyuubi selada dentro dele. É ali que o Naruto fica impossível mesmo. Na apelação da Nana. Porque assim, o Naruto já é pelão, né, gente? Quem assistiu sabe que, né, a raposa faz ele fazer coisas assim que sem explicação, já é apelão. Mas aí, a partir disso, ele fica super apelão. Antes você já pensa assim, bom, pra que existem os outros ninjas? Era só ter o Naruto que ele resolveria tudo, porque é isso que acontece no anime, né? Mas o Madara era mais forte. Ali tudo. No final, quem resolveu? Foi ele e o Sasuke. Não precisava de nenhum ninja ali. Serviram pra nada aqueles outros ninjas, entendeu? Só pra morrer. O Madara ali, pra você ter uma ideia, o Madara consegue derrotar o primeiro. Não, sim, mas olha só. É a coisa que eles falam. Que quando eles voltam, eles não voltam com o poder total do que eles tinham quando eles eram vivos, né? Então, tudo bem. Porque até então, quando mostra no passado, o Madara não derrotava o primeiro. Não. O primeiro que derrotava o Madara, entendeu? Então, assim, como ele voltou mais fraco, é justificado. Eles falam isso, é justificado. Agora, uma coisa que é meio engraçada, né? Meio, assim, talvez pra eles, né? Pra religião deles faça sentido. Os pais do Naruto parecem como se eles estivessem ali, né? Dentro deles. Tanto é que o Minato fala com ele. Como se o chakra fosse tipo uma força, igual do Star Wars, que você consegue deixar parte da sua essência dentro de algo, se você assim desejar. Então, tanto a mãe do Naruto quanto o pai selaram um pouquinho do chakra deles dentro do Naruto, e quando o Naruto passasse por uma situação de vida ou morte,
aquele selo que tinha a chácara dele se rompia, aparecem o pai e a mãe. Assim, como se fosse dentro da consciência do Naruto, conversando com ele, passando o que eles tinham ali inicialmente programado para passar. Por isso que eles conseguem ali falar com o Naruto e tal. E o pai dele, que é trazido de volta à vida pela técnica proibida lá, o Edo Tensei. E aí é basicamente isso. Você vê ali o Naruto descobrindo que é um dos irmãos, né? O Sasuke descobrindo que é o outro. Essas reencarnações dos filhos da deusa lá do chakra. Eles conseguem se unir e derrotam Madara no fim das contas. Acho que basicamente é isso. É isso. The End. Muito apelão. Sempre. E que realmente não faz o menor sentido ter aquele bando de ninja. Eu, pelo menos, se fosse o Hokage lá, ia tirar o ninja, porque aí você não precisaria ficar pagando um bando de salário, porque só o Naruto já resolve tudo. Então, e com o Sasuke também, mas aí o Sasuke depois vai embora. Ele diz que, eu tenho que pagar pelo erro que eu fiz, então eu vou ficar vagando pelo mundo para ajudar as pessoas, fazer as coisas diferentes e tal. E aí eles dão perdão, né, pro Sasuke, porque ele ajudou a salvar o mundo, né, no caso. E o Naruto fica lá, né, e depois vira Hokage, claro. Só que é aquele negócio, não precisa de mais ninguém. Na verdade, nunca precisou, né, porque o Naruto sempre fez tudo. Madara tinha que ter matado geral, maluco, na boa. Eu também acho. Mas foi aquela coisa roubada, cara. Eles fizeram um vilão, o Kishimoto ele fez um vilão muito apelão, porque, não, eu quero fazer um vilão apelão que tem que bata todo mundo sozinho. Depois ele, cara, o que eu vou fazer pra matar esse puto? Aí foi inventando aquelas maluquices lá com o Naruto, com o Sasuke, entendeu? Aí, é exatamente isso. a Sakura no final se demonstra realmente que é uma inútil, ela dá à luz a primeira Uchiha de óculos. Aquilo é meio inexplicável, né? Tanto é que teve até um boato de que a Sarada não era filha da Sakura, né, no início de Boruto. Talvez fosse filha do Naruto com o Sasuke, né? Não, vocês lembram da menina que aparece no grupo do Sasuke? O Naruto tem um jutsu sexy, né? Vai que o Sasuke pegou o Naruto que tava no jutsu sexy. Nossa, é verdade. Nem sei se precisava estar no jutsu sexy, não. Cara, que bosta, é verdade, cara. É verdade. Teve uma época que o Sasuke criou um grupinho, né? Tipo, já que tá na moda a Katsuki, vou criar meu grupinho aqui. Aí ele criou um grupinho dele, entendeu? A boy band. Criou a boy band dele. Aí tinha uma menina lá, entendeu? O Sasuke, ele queria o próprio... Peraí, deixa eu... Vai, fala. Mansplaining. Vai. Então, ele cria. Aí tem uma menina, que é uma... Agora eu não lembro o nome dela. Tu lembra o nome dela? Karin. É a Karin, que é, claro, como todas as meninas do anime, não poderia ser diferente, ela é caidinha pelo Sasuke. Cheio de carinho por ele, né? Caraca, trocadilhos, né? Porque assim, ela aceita fazer parte do grupo só por causa dele. A Sarada é a cara mesmo da Karin. É a cara. Só que é de óculos. A diferença é essa. A garota tem óculos. E a Karin usa óculos também. E a Karin usa óculos. É verdade, caraca. E para ferrar ainda mais até a cor, né, o rolê, né? A Karin, ela é uma Uzumaki. Verdade, ela é Uzumaki. Do clã do Naruto. É verdade, ela é Uzumaki e ela consegue controlar muito bem o chakra. Né? Aí o pessoal falava isso, entendeu? Que a Sarada podia ser filha do Sasuke com a Karin. Mesmo porque o Sasuke nem fica na aldeia da Folha, né? A Sakura só pegou pra criar, né? Não, a teoria era essa, mas depois parece que foi visto lá que ela não tem nada a ver, filha da Sakura mesmo. E ninguém dá uma explicação por que diacho da criança usa óculos. Acho que é pra, sei lá, completar cota, pra ter representatividade, alguma merda desse tipo. Mas porque é filho da Sakura, cara. Alguma coisa tinha que dar errado. Não, mas o óculos dele era pra evitar cair cisco nos olhos, que ele não lacrimejava. Não era por problema de visão. É bizarro, né? Vai ver quando ela tiver o Sharingan, ela fica... Quer dizer, também tem catarata depois no olho. Pode ser. Sei lá. Quem fica com catarata são os filhos do Naruto, né? Então. Que são os filhos dele com a Hinata. É isso aí, galera. O pessoal casa, tem filho. E aí você vê a continuação disso tudo no Boruto. Que é Naruto Next Generations. Não, aí é legal assim, que a ideia era que quando o Naruto assumisse, iria haver paz. Mas não, continua a guerra, entendeu? Pelo contrário, o Naruto, ninja mais poderoso do mundo, quase morre 1 trilhão de vezes. Toda semana aparece um cara mais forte que ele. É bizarro. Então não adianta, né? Sempre vai ter guerra ali. O anime do Boruto, que seria as aventuras do filho do Naruto, só que continua sendo as aventuras do Naruto e sua turminha. Quase isso. Quase isso. Não sei, eu realmente não posso falar muito, porque eu não tive ainda coragem de assistir.
Mas, pessoal, o Naruto, tanto a saga Shippuden quanto a clássica, eles estão no Crunchyroll. A gente fazendo jabá pro Crunchyroll mais uma vez. É porque, é a única forma que a gente conhece aqui legal de vocês assistirem os animes e não dar audiência pra Netflix. Porque Netflix, já falei, tem que cancelar. Mas eu nem sei se Netflix tem toda. Porque tinha a primeira. Não, mas esquece Netflix. Netflix o pessoal já cancelou. Lembra que a gente falou pra eles cancelarem no último podcast? Então, o pessoal já tá sem Netflix. Aí tem que correr pro Crunchyroll. É o que tá... Ou isso, vai procurar aí site pirata pra ver. Eu não aconselho. Não, pirata mas... só One Piece. Mas é isso, aí procura na Crunchyroll, parece que vai vir agora um outro serviço, aí a gente não vai fazer mais jabá só pro Crunchyroll. Eu acho que até o fim do ano vai vir a Funimation. Funimation é um concorrente da Crunchyroll. Aí vai ficar louco. Vai ficar legal, entendeu? Porque quanto mais concorrência, melhor pro consumidor. Exatamente. Então, a favor da livre concorrência sempre, gente. O problema é que vai ter que pagar 2 serviços de streaming, que vai ter anime exclusivo. Aí ferrou. Mas tá bom, o dinheiro que você dava pra Netflix é mais barato que Netflix. Aí já vem mais barato que o Crunchyroll. Aí o Crunchyroll vai começar a perder, vai diminuir o preço. Tem que ser, sempre tem que ter concorrência, gente. Não pode existir nada sem concorrência, não, porque se for monopólio, só é o cliente que se dá mal. O serviço é ruim, as coisas não funcionam, tudo caro. Então tem que ter mesmo concorrência. É isso aí. Bom, então a gente fica com mais um podcast. Lobato, considerações finais. Cara, quem curte Naruto, beleza, entendeu? Acho que a gente chegou a comentar em algum momento. Provavelmente muita gente realmente gosta de Naruto. É porque foi o que começou a bombar nos anos 2000 e pouco. Foi a porta de entrada de muita gente. É um anime que, sim, se tu tiver afim de ver, tiver paciência, beleza, legal. Mas eu, pessoalmente, acho que tem animes melhores, mas nada contra. Naruto tem ótimos personagens, vale a pena dar uma oportunidade pra ver. Mas se for ver, pega um catálogozinho, pula os filas, vê só a história principal, entendeu? Senão você vai acabar pegando raiva. Os jogos até que são legais, os jogos, né? Os jogos de luta e tal, são maneiros. Sim, a trilha sonora do Naruto é muito legal, né? As músicas que temos dos personagens até que é bem legal. É um anime um universo que vale a pena dar uma oportunidade para alguma coisa. Tem umas coisas bem interessantes, vale a pena dar uma olhada. Vale a pena sim. E Cacau, você, suas considerações? Não, é isso. Eu acho que a gente também não pode deixar de pontuar que é um anime que marcou realmente uma geração. Até o pessoal que é de uma geração mais velha, que nem é o nosso caso. Muitas pessoas realmente acompanharam pelo SBT, então também marcou. Não foi o meu caso. Então, assim, eu acho que vale a pena, e até foi a nossa ideia, né, fazendo esse podcast, de trazer o Naruto. Eu acho que deu para vocês perceberem que tem opiniões diferentes em relação ao anime. E é isso. Ninguém é obrigado a gostar. E também quem não gosta, ok. E quem gosta, ok também, entendeu? Acho que a ideia é essa, a gente sempre respeitar a opinião do outro. E assim, eu acho que vale a pena, para quem não conhece, dar uma olhadinha, assim, porque é um universo. Então, assim, talvez, foi o que a gente falou, talvez o autor ele não tivesse ideia de que seria o sucesso que foi. E se a gente for pegar e pontuar, é realmente o universo. Você tem, além do anime, além do mangá, você tem jogos, entendeu? E sim, a trilha sonora é realmente muito boa, tem músicas muito boas, que até hoje a gente escuta, que são boas mesmo. Começa a ver e cada um acha, porque o importante é isso, né? Cada um tem a sua opinião, a liberdade de expressão é isso, cada um tem a sua opinião e respeita a opinião do outro. É isso, gente. Eu acho que sim, na minha opinião, tem animes melhores. Talvez, se fosse hoje, não sei, talvez eles tivessem tido uma outra preparação, pudessem ter feito de uma outra forma. Uma coisa que me incomoda no anime principalmente, o protagonista. Eu realmente não consigo me identificar com o Naruto, entendeu? Eu acho ele realmente irritante, eu acho um protagonista ruim, porque é aquele protagonista que sempre consegue fazer tudo o tempo todo e, sabe, e os outros personagens que são personagens muito bons, que podiam ter tido maior aprofundamento, ficam esquecidos. Isso me incomoda um pouco do próprio andar, né, do anime. Mas tem gente que gosta. Tem muita gente. Eu conheço pessoas que gostam muito do Naruto, odeiam Sasuke. Outros, sei lá, da Sakura eu não sei se tem. Se tiver, que a pessoa deixa aqui no comentário. Realmente não conheço. Aí você vê o Naruto clássico. Ele tem um tipo de pegada. No Shippuden eles já tentaram fazer uma coisa um pouco mais séria. Entendeu? Tentando explicar um pouco dos buracos que ficaram na história no primeiro.
Sim, vale a pena a pessoa tentar, de repente, dar uma chance e fazer que nem o Lobato falou, pulando as partes dos fillers, porque eu vi os fillers e, gente, tem um filler que o Naruto vira um robô. Então, não vejam isso. É muito, muito ruim. Acho que foi o pior episódio que eu já vi na vida de qualquer anime, que é quando ele vira um robô. Então, não vejam. Esse, por favor, não vejam. Então, pessoal, é isso. Obrigado mais uma vez. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. O Twitter é o 0A_direita. É 0 escrito mesmo, né? ZERO, a letra A_direita. Segue a gente no Twitter, no Instagram. A gente tem canal no YouTube. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, você sabe disso. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, a gente tem um canal no YouTube também. Se você está ouvindo pelo YouTube, a gente tem o Spotify. Pode ouvir por lá também. E é isso, pessoal. Vocês vão ficar aí, sei lá, por dentro de tudo, todas as novidades que a gente vai estar divulgando, seguindo a gente nas redes sociais, tá? A gente sempre está postando as novidades da semana sobre o mundo geek, né? A cultura pop, sempre botando lá o que vai estrear, quais são os novos lançamentos dos games, então vale a pena seguir. E também deixe os comentários de vocês, que a gente gosta muito de ler, e também ideias para os próximos. Todas as ideias que já foram dadas, a gente está anotando e com certeza a gente vai fazer, tá? O podcast das ideias que foram dadas, a gente só está esperando um tempo que fique legal e tal pra gente fazer. Então não deixe de dar sua ideia aqui para um próximo podcast pra gente. Então, valeu, pessoal. Tamo junto, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.